Meus amados irmãos, eu agora quero vos convidar para uma leitura no Antigo Testamento, no capítulo 7 de Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. Glória a Deus. Vamos ler, meus irmãos, alguns versículos de texto sagrado. E eu quero começar do versículo 7 e 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e pelejou. O Senhor, aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram em Mispá, e perseguiram os filisteus, e feriram até abaixo de Bet-cara. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que estamos passando lutas, né? Tribulação. E passamos mesmo. Jesus foi quem falou: no mundo tereis tribulação. Agora imagine os irmãos a história de Israel. É uma história tão bonita, não é? A gente diz: o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo de Israel, Deus nunca se esqueceu dele. E a gente tem muita lembrança e gostamos muito quando nós começamos a pensar no povo de Israel. Agora, meus irmãos, o povo de Israel nunca foi esquecido por Deus e nem será. Porém, o povo de Israel sofreu mais do que nós sofremos hoje. Por quê? Porque desde que o povo saiu do Egito, o povo ficou sempre em desespero de guerra. E os irmãos sabem que guerra vence mais é o mais forte. É o povo mais forte, a nação mais forte. E o povo de Israel não era tão forte, não era tão grande, não tinham muitas armas. E como o povo de Israel podia prevalecer? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o povo de Israel, desde que começou Moisés, passando por Josué, os juízes e também
aqueles reis que foram levantados por Deus, aquele sacerdote que foi levantado por Deus, conforme Samuel, eles fizeram com que o povo de Deus passasse a confiar mais em Deus do que neles mesmos. E interessante que nós encontramos na Bíblia que todas as vezes que o povo de Deus se humilhava e começava a orar, o inimigo era surpreendido para a derrota. Glória a Jesus. Os irmãos se lembram do rei Ezequiel? Que ele ficou muito temeroso, porque estava ali um combate muito grande, e ele sabia que aquele rei que estava ameaçando ele queria matar o povo de Deus e levar os despojos. E Ezequias, como rei, temeu tanto ao Senhor, que ele levou o povo para a oração. Irmãos, não há nada difícil para Deus. Há muita dificuldade para nós. E se nós somos tão dependentes, nós sabemos que de Deus vem o refúgio para nós em muitas coisas que são difíceis para nós. E a luta de Israel, todas elas foram ganhas quando o povo clamava a Deus. E certa vez Davi mandou, como rei, mandou contar ao povo, e Deus não se agradou, porque Israel, ele, meus irmãos, juntava o exército e havia um combate, e era sempre Israel vencedor quando confiava em Deus. Mas quando não confiava em Deus, isso passou na vida de Josué. Ele perdeu o combate porque pensava que o povo era pouco e o povo era tão forte que prevaleceu contra Israel. E todas as vezes que eu tenho lido a Bíblia, eu observo que o povo de Deus só perde batalha quando se entrega, quando fica desanimado, quando fica pensando que o inimigo é mais forte. Irmãos, Deus sempre foi o mais forte para lutar em favor do seu povo aqui na terra. Glória a Deus. Mas se nós esquecermos dos princípios, por exemplo, quando eu começo a pensar na arca de Deus, a arca, meus irmãos, era uma confiança que o povo tinha. Quando o povo estava com a arca, tinha outros tipos de arca, mas essa arca que a Bíblia fala que o povo andava com ela, irmãos, quando aquele povo estava com a arca, o povo estava sabendo que a presença de Deus estava ali. Mas um dia, a arca foi levada pelos inimigos. Os inimigos não puderam fazer uma derrota do jeito que eles queriam, do jeito que o povo queria, mas levaram a arca do Senhor. E os irmãos sabem que aquela arca levou 20 anos para voltar. E a Bíblia tem um versículo que me toca muito, quando alguém disse, e acabou, e acabou. E acabou, irmão, e acabou, como quem diz, foi-se a glória de Deus. Irmão, só uma arca, e era pequena, a arca não era grande, mas ali estava o símbolo da presença de Deus. E aonde estava a arca, o povo estava dizendo, Deus está presente. Irmão, só o nome de Deus já é suficiente. E quando nós estamos lutando e vencendo, só por causa de Deus. Porque, meus irmãos, o povo de Deus é o povo que tem o preparo espiritual, mas não tem um preparo físico para enfrentar certas coisas. Mas Deus nos dá a vitória quando nós confiamos nele. Às vezes nos consideramos tão fracos. Os irmãos vejam, Samuel era um líder muito respeitado. Desde a sua infância, ele foi dedicado como sacerdote, como juiz e como profeta. Ele era um homem muito preparado espiritualmente para a obra de Deus. E, meus irmãos, quando o povo viu, uma certa vez, que os filisteus estavam também querendo batalhar, terminavam uma batalha, começava a outra. Era
povo de Deus estava sempre enfrentando, porque Israel foi muito visado. É conforme a igreja, irmãos. A igreja, irmãos, se Jesus não tivesse todos os dias com a igreja, eu penso que a igreja não teria vencido até agora, não. Mas graças a Deus, que o Senhor disse: estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, meus irmãos, é o Senhor quem peleja pela igreja. Glória a Deus. Mas quando o povo via os filisteus chegando e sabia que a força guerreira deles era muito forte, daquele grande exército era muito forte, o que o povo falou? O povo disse ao líder: ore por nós, nós vamos à peleja. Mas estamos vendo que nós não temos a destreza, nós não temos a facilidade de lutar contra esses filisteus. Então, meus irmãos, Samuel tomou aquela causa e sacrificou um animal para que fosse oferecido ao Senhor. E ali começou a orar. Irmãos, quando a igreja do Senhor começa a orar, quando o povo de Deus começa a orar, e todo o tempo, irmãos, a oração move qualquer dificuldade, porque Deus toma para si a causa de Ezequias. Deus tomou para si, disse: a peleja agora não é mais vossa, é minha. Irmãos, quando Deus diz que a peleja é dele, pode contar com a vitória. E aqueles que pensavam trazer a vitória, irmãos, do exército faltou 185, que foram destruídos. 185 mil, é verdade, 185 mil, irmão. Uma nação quase, daquele tempo que não havia tanta gente, né? É verdade, 185 mil que foram lutar contra Israel, Israel sendo um povo menor, um povo que estava só na dependência de Deus, mas venceram. Eles pensaram que ia para ser vencedores, mas voltaram com a derrota. Aqueles que não morreram foram derrotados, porque o nosso Deus peleja por nós. O nosso Deus peleja pelo seu povo. Glória a Deus. Irmãos, e agora, depois desta grande vitória, que Samuel vê o povo prevalecer, o povo de Deus prevalecer, e ver que tudo que o inimigo pensava não aconteceu conforme o inimigo queria, mas aconteceu conforme o povo de Deus pediu a Deus, porque Deus é o Deus do céu, mas Ele está olhando para a terra, e Ele está sabendo o que acontece, e Ele pode mudar o quadro em qualquer hora, porque Ele tem a determinação que Ele quer, e quando Deus quer, ninguém pode dizer o contrário. O que Deus quer prevalece, e é por isso, meus irmãos, que nós estamos vencendo cada dia, porque Deus quer é a nossa vitória. Mas quando tudo estiver difícil, nós temos um Deus que peleja por nós. Não é preciso a luta corporal, não é preciso a luta de pensarmos na derrota. Nós vamos pensar sempre que vamos ser vitoriosos, porque o nosso Deus, Ele peleja por nós. Glória a Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus, irmãos. E agora, Samuel pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão, será que a igreja também pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos? Podemos, irmãos, podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. E Ele vai nos ajudar até quando, irmão? Deus vai nos ajudar. Até quando Deus vai nos ajudar? Hein? Até a consumação dos séculos. Aleluia. Deus peleja pelo seu povo, porque Ele sabe que o seu povo não tem confiança. Conforme diz o Salmo, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós
faremos menção do nosso Deus. Uns encurvam se caem, mas nós levantamos e estamos de pé para a glória de Deus. A nossa confiança é o Senhor. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos fazer proeza aqui na terra. E muitos que conhecem os crentes ficam pensando, por que esses crentes sempre estão animados? Porque eles sofrem animados. Porque esses crentes não deixam de ser crentes. Porque esses crentes não deixam de ir na igreja. Porque esses crentes estão sempre falando desse Jesus. Porque esses crentes, cada vez que a gente pensa que eles estão derrotados, eles estão mais animados. E igreja que era pequena está crescendo. Por quê? Porque o Senhor, aleluia, é o nosso comandante. Não tem guerra que Jesus não vença. Não tem dificuldade que o crente não vença quando o crente confia no Senhor. Oh, glória! É bom confiar no Senhor. Irmãos, e essa liberdade que o Senhor nos deu da oração é uma coisa que o crente às vezes não sabe imaginar o que tem o valor da oração. Irmãos, eu já vi coisa acontecer através de oração que eu fico pensando, meu Deus, como pode? Eu me lembro, irmãos, e aqui tem pessoas que também se lembram, quando eu falar, que ali em Nova Brasília nós tivemos um tempo que a gente não fazia culto ali assim com tranquilidade, conforme estamos aqui agora. Era muito difícil de os crentes vir para os cultos, e era medo quando os irmãos iam para casa, medo quando voltavam, medo quando estávamos em culto. Às vezes começávamos os cultos e vinha aviso para a gente parar ou terminar mais cedo. E quando tudo estava muito difícil, eu comecei a pensar, é do céu que vem o nosso socorro. E apareceu, meus irmãos, um irmão chamado Zequinha. A gente falava o nome dele, Zequinha. E ele era porteiro lá, no tempo que eu estava dirigindo a Alvorada, e se mudou para Realengo, e naquele dia resolveu vir nos visitar. E aquele irmão era muito usado por Deus. Irmão, é bom ser usado por Deus. Oh, que coisa boa eu quero dizer, aquele irmão é usado por Deus. Aleluia. Não é bom dizer, eu sou usado por Deus, não. Quem muito se exalta é humilhado, irmão. Mas quando alguém exalta um crente dizendo ao Senhor, Senhor, esse teu servo, essa tua serva é usada pelo Senhor, a gente fica, às vezes, até sabendo e fica satisfeito. Glória a Deus. E Zequinha, meus irmãos, veio visitar. Eu nunca procurei saber dele, mas eu acho que ele não foi na casa de ninguém, saiu direto para a casa, da casa dele e foi nos visitar, lá de Realengo, aqui para Nova Brasília. E daqui a pouco Zequinha pede para entregar uma mensagem profética de Deus. E ele falou assim, ele falou assim, irmãos, não precisa temer, porque na casa de cada crente tem um anjo guardando a casa de cada crente. E hoje mesmo, Deus vai nos dar um livramento muito grande. Espere. Irmão, hoje, ele falou hoje, naquela noite, irmãos, Deus deu um livramento por muitos dias para nós. Isso aqui virou uma tranquilidade, a gente entrava, fazia qualquer tipo de trabalho sem medo, porque o nosso Deus tirou
todo o empecilho, irmãos, daqueles que intentavam mal, e a paz chegou outra vez na igreja. A igreja começou a evangelizar, a igreja começou a fazer a obra sem medo, e muitas coisas acontecem porque a igreja tem orado pouco. Glória a Jesus. Eu falei aqui para os irmãos que nesta última convenção que eu fui, eu estava escalado para falar. E eu não sabia que estava escalado. E é muito ruim a gente chegar num culto e a gente falar sem saber que ia falar, ou falar para pastores, ainda é pior, irmão, muito pior. Só quando eu me escalo para falar para pastor, eu fico muito preocupado mesmo. Aí é que eu oro. Mas é bom, quando a gente sente-se fraco, a gente fica mais perto do Senhor, né? Porque Ele é forte. E quando a gente não tem sabedoria, a gente também pede ao Senhor, e Ele tem toda a sabedoria. Quando a gente não tem poder, a gente pede ao Senhor. Quando a gente não tem unção, a gente pede ao Senhor. E Ele gosta de a gente pedir, irmão. Eu fico pensando para Deus. Acho que Deus gosta quando o crente diz: Senhor, eu não tenho sabedoria, né? Eu não tenho sabedoria. Senhor, eu não tenho a capacidade. Eu não tenho, Senhor, o preparo. É bom quando o crente começa a dizer: mas o Senhor tem, então o Senhor pode me usar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e aquele irmão foi dada a oportunidade, porque eu já estava no auditório, mas teve um pastor que, o pastor falou: agora vamos ouvir, irmão, pastor Paulo, parece o nome, lá de Caxias. E o pastor Paulo deu uma mensagem muito boa. E depois disse: irmãos, na igreja que eu pastoreio, estava muito difícil, porque os crentes estavam com medo de ir à igreja, estava havendo muito assalto no bairro, na rua que nós temos a igreja, e estava muito difícil. Então alguns irmãos vieram para mim e disseram: pastor, o senhor precisa tomar uma providência. O senhor vai na delegacia, pede um reforço, porque não dá para continuar assim. Ele disse que parou, pensou, e disse: não, o nosso Deus é o que peleja por nós. Como eu vou pedir segurança às autoridades da terra, se o nosso Deus pode tomar uma providência melhor? Aleluia. Chegou na igreja e falou: irmãos, o nosso socorro virá do Senhor. Então, todos que quiserem se unir, nós vamos orar. Mas vamos orar de manhã. E ele marcou, irmãos, o horário de manhã. Eu não sei se foi de 5 às 7. Aí ele disse: irmão, tive a maior surpresa da minha vida. Está aparecendo 700 pessoas para orar de manhã. Irmãos, é uma igreja, não é tão grande, mas quando o povo ouviu falar que o pastor estava confiando, se a igreja orasse, o Senhor ia tomar uma providência, a igreja toda se uniu, e aquelas outras igrejas que estavam em redor, sabendo da decisão daquele pastor, começaram também a se unir, irmãos, e o pastor disse: irmão, está numa calmaria que nós não temos mais dificuldade nenhuma. Glória a Deus, porque, irmãos, quando aquele povo sabia, o povo de Deus sabia que podia ser derrotado, porque os filisteus estavam revoltados, querendo derrotar o povo de Deus, aí o povo de Deus chegou para o líder e pediu: Samuel, ore por nós. Como quem diz, enquanto o irmão estiver orando, o Senhor nosso Deus vai estender a mão sobre nós, vai estender suas mãos sobre nós, e o Senhor orando, nós vamos voltar sem derrota. Irmão, foi isso que aconteceu. Quando Deus estende a mão, acabou a derrota daqueles que estão orando com convicção ao Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, eu fiquei muito maravilhado também, agora nesse estudo que tivemos lá em São Cristóvão. E um dos preletores foi o nosso pastor Jaime Soares.
E eu gosto muito de ouvir o pastor Jaime Soares. Deus sempre tem dado a palavra àquele pastor. E eu que conheço desde 3 anos, sei toda a vida dele, como criança, como adulto, como jovem, sei tudo do pastor Jaime Soares, porque minha memória é boa. E eu sei, durante todo esse tempo, de 3 anos para cá, o que aconteceu com o pastor Jaime Soares, concernente à vida espiritual dele. Mas, irmãos, pastor Jaime Soares, ele começou dizendo que tinha se levantado 4 horas da manhã para vir para Bom Sucesso, porque eles estavam num propósito de oração matutina, estava orando, e ele disse que estava admirado com a cooperação da igreja, e ele chegou a dizer que a mesma cooperação do domingo estava quase igual à do matutino. O povo de Deus, irmão, quer que o líder possa trazer para o povo a lembrança de que o nosso Deus tem toda a nossa solução. O que é que está desafiando mais a igreja, irmão? São as enfermidades. Eu não acho que é a política vai se arrumando, daqui a pouco a gente vai orando de vez em quando um pouquinho por ela, e ela vai melhorar, mas as enfermidades estão difíceis. Ô irmão, coisa que me dói. Eu fui visitar a nossa irmã Denise, uma moça nova, sentada em uma poltrona, o esposo do lado, uma outra criancinha do outro lado, a mamãe também pertinho dela, e a gente falando a palavra, e ela de vez em quando fazia assim um ar de riso. Aquilo ar vai dentro do nosso coração. E por que nós não podemos mais, irmãos, expulsar enfermidades e as enfermidades saírem? Está faltando alguma coisa. Não é o Senhor que não quer fazer. Irmão, Deus nunca negará bem algum, porque Deus sabe que o povo da terra precisa de ser, cada dia, vitorioso pelo nome do Senhor. O povo, todos os povos. E quanto mais nós que somos crentes. Irmão, nós pagamos preço para servir a Deus. Todo crente paga preço para servir a Deus. Irmão, só o preço da renúncia é um preço muito caro. O preço da renúncia é um preço muito caro, irmãos. E os irmãos sabem que nós, para chegar aqui hoje, nós tivemos que renunciar a alguma coisa para chegar aqui. E o Senhor sabe que muitas vezes surgem oportunidades que a gente deseja, mas nós recusamos porque servimos ao Senhor. Aleluia. Nós servimos ao Senhor. Quando chega na hora da necessidade, irmão, Samuel orou porque o povo não queria morrer na guerra, que os filisteus estavam querendo a derrota do povo de Deus. Samuel orou, o Senhor deu vitória. E quando Samuel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como quer dizer, nós vamos para frente, nós vamos lutar. Irmão, cada vitória é uma luta mais na frente, mas o crente aprende a ter o Senhor como proteção e cada dia ele vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. E a gente já estamos acostumando com vitória. Aleluia! Porque nós todo dia vencemos, irmão. Se estamos aqui alegres e se estamos felizes, estamos vencendo no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. E eu nunca vi o pastor Jaime pregar com tanta unção, não foi grito não, unção conforme pregou naquela escola bíblica, para muitos pastores e uma igreja bastante lotada de pessoas interessadas pelo estudo, e Deus usou o nosso irmão. Mas de onde ele estava? Do propósito com Deus na oração. Irmão, é fácil o pastor levantar 4 horas da manhã e enfrentar a linha amarela, pensando que alguém pode estar ali
com uma brites falsa, se ele pensar, não sai de casa. Mas o Deus da proteção, Ele tem anjo, Ele tem providência, Ele tira, Ele afasta, Ele cega, Ele faz o que Ele quer, porque o poder é dEle, e quem está debaixo da proteção de Deus, pode confiar, porque o Senhor é o maior, e Ele tem todo o poder, e ninguém tem poder igual a Ele, e nele temos também vitória, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, meus amados irmãos, não podemos pensar que as nossas lutas têm sido de guerra. O Brasil tem muito tempo que não enfrenta a guerra. Eu me lembro quando era menino, meu pai tinha uma venda e apareceu lá um homem todo marcado de bala. E aqueles maiores, os adultos, começaram a perguntar o que era aquilo. E eu, como menino, só podia ficar olhando, porque meu pai não deixava eu conversar com os adultos, tinha só que escutar. A educação de antigamente, irmão, era um negócio sério. E eu fiquei escutando. Ele disse, foi na guerra. A guerra terminou em 1945. Eu me lembro. Então, meus, eu estava com 7, 8 anos. E ele começou a contar como é que foi a guerra do Brasil com o Paraguai, né? Brasil com o Paraguai. Irmão, foi uma guerra louca, uma guerra que muitos brasileiros também perderam a vida. Mas o que é certo, meus irmãos, que aquela guerra nunca mais houve igual aqui no Brasil, nunca mais. O Brasil tem ajudado alguns países, né? Tem ajudado, mas não enfrentando guerra, porque, irmão, eu tenho um versículo na Bíblia que ele marca muito para mim, viu? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmão, eu já ouvi dizer que Deus é brasileiro. Eu não posso dizer isso, não. Mas eu sei que Deus tem muito amor a esse Brasil. Glória a Jesus. Existe muita idolatria? Existe. Existe muito pecado? Existe. Mas Deus levantou um povo, irmão. Aleluia. Um povo especial, zeloso de boas obras. Esse povo, irmão, foi perdoado, foi justificado, foi purificado com o sangue de Jesus. Esse povo foi revestido com o Espírito Santo. Esse povo, irmão, está na proteção do Espírito Santo. De vez em quando Jesus enche um crente e enche outro, daqui a pouco toda a igreja está cheia do Espírito Santo, e essa igreja cheia do Espírito Santo, irmão, não há nada que venha impedir a massa da igreja. É somente ficarmos cheios do Espírito Santo. As nossas armas não são terrestres, elas são espirituais. Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro de um irmão, quando eu estava dirigindo um culto lá no Morro do Alemão, era ainda militar, eu estava com farda, e um rapazinho novo veio lá de Brasília, para aquele lado, de Goiás, veio de Goiás, e foi para a igreja, foi para a casa de um irmão dele e foi para a igreja. E lá, meus irmãos, naquela noite, eu preguei a palavra do Senhor e fiz o apelo. Mas não foi eu que dirigi. Preguei e fiz o apelo. E aquele moço veio à frente, tomou a decisão de servir a Jesus. E depois, irmão, que ele se entregou, ele chegou para mim e me entregou um revólver. Eu nunca tinha pego revólver assim, irmão. Pegava às vezes de brincadeira, mas nunca tinha pego. Revólver certamente estava carregado, e eu fiquei assim, pateta. Eu não sabia como é que eu vou fazer agora com esse revólver na mão. Aí eu cheguei, dei um irmão mais antigo, né? O revólver, entreguei ao irmão mais antigo para ele tomar uma providência, porque nem providência eu sabia tomar. Entreguei ao dirigente da congregação e orei por ele. E aquele irmão foi liberto e chegou a ser pastor da igreja do Senhor.
Oh, glória a Deus. Irmãos, é assim que o nosso Senhor Jesus faz. Não é preciso a gente pensar, eu preciso de uma arma, eu preciso de muita munição. Irmão, você precisa de ter a arma do Espírito. E você precisa da munição da oração. Você precisa, irmão, de confiar mais no Senhor. Porque o Senhor tem livramento para te dar. Glória a Deus. Os nossos missionários que vieram lá dos Estados Unidos, eles eram suecos e começaram a pregar aqui no Brasil, e começaram a ver conversão de almas, batismo nas águas, mas teve um homem que disse, eu vou matar aqueles 2 missionários, e irmão, estava o rio, e aqueles homens batizando, e eles passaram por uma outra parte, e quando chegou pertinho daqueles missionários, eles miraram, e antes que ele detonasse com aquelas armas, veio uma onça e devorou aqueles homens. Diz a história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, irmão, foi começada assim, através de luta, mas livramento de Deus. Enquanto aqueles 2 homens de Deus estavam batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, o inimigo estava mirando, mas Jesus tirou ele da mira, porque quem morreu foi aquele que ia matar. Irmão, ninguém mata o crente se Deus não permitir, e nós estamos vivos e vamos continuar vivos no nome de Jesus, porque Jesus é o guarda de Israel. É o guarda de Israel, da igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos gritar cada dia, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia.